Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia da casa e o hosting também da nossa conversa. Mais uma vez aqui ao meu lado, Delano Rios, editor-geral. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Grande prazer aqui estar com você nessa discussão. Discussão que rendeu, assim, a gente está quase meia hora aqui já nos bastidores aqui já. Gravar. Mas a gente vai atualizar, trazer tudo aqui que estava posto antes da gente começar a gravar para a mesa aqui, para compartilhar com o nosso público. A gente tem o prazer de receber aqui à mesa, né, o doutor e mestre em Direito Constitucional pela Unifol, professor de Direito Constitucional e autor do livro também Parlamentarismo no Brasil em Três Perspectivas, né, que foi lançado em 2018. Também é analista judiciário e assessor jurídico da presidência do Tribunal de Justiça aqui do estado do Ceará e está lançando o livro Presidencialismo de Coalizão como fator decisivo para a formação do reativismo ou ativismo judicial aqui no Brasil. Luiz Lima Verde Sobrinho, seja muito bem-vindo aqui à mesa, em nome de todo o Grupo Opinião CE. Obrigado pela presença, né? A gente tem um tema vasto aqui para conversar também. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delano. Agradecer ao Grupo Opinião pelo convite, parabenizar pela estrutura, fiquei muito impressionado e já era um grande entusiasta do conteúdo jornalístico que vocês vêm produzindo, então eu deixo aqui minhas congratulações. A gente que agradece pela presença. Para começar, doutor Luiz, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dois termos que são levantados sempre quando a gente traz essa abordagem que toma conta hoje do Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro está de olho no judiciário, no STF, principalmente, né? Eu queria que o senhor explicasse o que se é que existe, de fato, esse ativismo judicial que, vez por outra, é colocado na pauta, e o que é esse presidencialismo de coalizão também, que aí sim é um termo pacificado, né? E que interfere diretamente na política brasileira hoje também. Bom, Rodrigo, essa é uma pergunta, ao mesmo tempo em que ela é muito boa e essencial para começar a nossa discussão, ela apresenta alguma complexidade que eu vou tentar aqui para o leitor, que muitas vezes não é da área, mas vou tentar apresentar de uma forma bastante didática, que é o seguinte. Primeira coisa, o que é o ativismo judicial, né? A sua indagação começou por ele. Rodrigo, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente observa um movimento muito forte, sobretudo aqui no Ocidente, de fortalecimento do poder judiciário, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as constituições elas adquiriram duas novidades. Os direitos fundamentais, né? As constituições passaram a trazer direitos humanos nos seus textos. E a segunda novidade, as constituições adquiriram força normativa. Deixaram de ser uma carta de intenções e passaram a ser uma lei, com L maiúsculo, com força cogente, impositiva. Essas foram as grandes novidades. E por conta disso, o Poder Judiciário passou a ser o guardião desses direitos fundamentais e dessa força normativa da Constituição. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós passamos a observar um movimento chamado judicialização da política. Nós vamos já ver que tem diferença disso para o ativismo judicial. Então, judicialização da política é um dado, é um fenômeno estrutural. Onde há democracia, há hoje judicialização da política, fatalmente. Quando a política é judicializada, o Poder Judiciário ele pode dar vários tipos de respostas às demandas que chegam a ele, né? Uma dessas possibilidades é o ativismo judicial. O ativismo judicial eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, ele é uma patologia, certo? É uma situação, é um comportamento, é um movimento em que o judiciário faz, às vezes, do legislador ou do governante, ele toma decisões políticas, ele faz escolhas políticas no lugar de quem ocupa um mandato, de quem legitimamente foi eleito para fazer aquelas escolhas. Então, é uma dessincronia, né? Um fenômeno patológico, digamos assim, de sobreposição de um poder sobre os demais. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro.
para quem está nos acompanhando. Imagine que um determinado prefeito de uma cidade do interior decida construir um estádio de futebol, alegando que o município não tem estádio de futebol e a população precisa daquele equipamento de esporte e lazer e tal. O Ministério Público questiona, alegando que a saúde pública naquele município é precária e que o município está precisando, na realidade, é de um hospital. E a demanda chega para o juiz e o juiz acolhe o pedido do Ministério Público e diz, não, estádio não, o município tem que construir um hospital público. Está aqui um exemplo claro de ativismo judicial. Que aquele município esteja precisando de saúde pública, tudo bem, não resta dúvida. Mas o juiz não pode fazer uma escolha política como se mandatário fosse. Ele não tem legitimidade para fazer aquela escolha. Se o que é mais importante para aquela municipalidade, se seria o hospital ou se seria o estádio. O prefeito ele está investido em um mandato e ele sofre uma coisa chamada accountability, né? A prestação de contas perante a população. Os eleitores, os cidadãos daquele município vão cobrá-lo pela saúde deficitária. Mas ele tem a prerrogativa e a legitimidade de fazer essa escolha. Então, o ativismo judicial é essa dessincronia, é essa desengrenagem em que um poder, no caso o judiciário, está se sobrepondo sobre os demais. Deixa eu só complementando, Delano. Aí o senhor deu um exemplo bem prático, né? Sim. Bem pragmático também do que pode acontecer aí. Para a população, de um modo geral, ela olha, mas esse juiz está certo. Não está precisando de saúde mesmo, por que ele vai fazer uma quadra de futebol e tal. A população pode ter essa interpretação também dessa situação que o senhor colocou. Em um médio e longo prazo, quais os riscos disso acontecer? Porque o ativismo judicial aqui, quando o senhor fala, ele também é uma interrogação. Assim, ele não é um termo que a gente está falando aqui, existe ativismo, ele pode acontecer e pode não acontecer também dentro da nossa realidade. Quais os riscos que se tem desse, sim, ativismo judicial em um médio e longo período aí? O risco do ativismo judicial a gente, em grande medida, já experimenta atualmente, que é um certo processo de descrédito das instituições, das três instituições, dos três poderes. Há, em alguma medida, uma sensação dentro aí do senso comum, né? As pessoas estão desacreditando no papel institucional dos três poderes, tanto que tem surgido aí aos borbotões discursos mais extremistas, de pessoas se apresentando como outsiders, justamente questionando o sistema, dizendo que, olha, o sistema é ruim, o bom sou eu tenho na cartola a cartada mágica para resolver o problema. Isso é muito ruim, é um dos efeitos dessa confusão nessa separação dos poderes. Se eu pudesse dizer um efeito negativo, seria esse, né? Outro efeito também, há também uma certa acomodação cívica da nossa parte. O que acontecia, Rodrigo e Delano? Antigamente, ali nos anos 80 e 90, antes disso não por conta da ditadura, né? Mas sobretudo ali a partir dos anos 80, 90 e tal, qual era o canal de reivindicação? Né? Era o parlamento, né? As pessoas queriam cobrar alguma coisa, elas iam ao parlamento, se mobilizavam, faziam um anteprojeto de lei, de iniciativa popular, e cada um de nós aqui ia ao nosso representante, o nosso deputado, o nosso senador e tudo mais. Isso é muito bom, isso enriquece muito a democracia. Quando eu falo em acomodação cívica, hoje é muito mais prático e gasta menos energia, em vez de ir para a rua. Eu não estou falando aqui de ir para a rua nesse sentido vulgarizado aí, dessas multidões aí que tem tomado aí muitas vezes vestindo a camisa da célula. Não estou falando disso, estou falando de movimento como, por exemplo, das diretas já, né?
Então, organizado, de fato, movimento organizado e com pautas democráticas. Eu estou falando disso. Hoje já não se vê. Porque há uma tendência de é muito melhor judicializar essa questão. Então, uma discussão antes que congregava muitos de nós aqui em torno de uma causa, e aí nós levávamos isso até o parlamento, até o poder executivo. Não, hoje cada um de nós, por conta própria, judicializa a matéria. Então, eu chamo isso de acomodação cívica. Eu vou pelo caminho mais fácil, eu vou pelo caminho que gasta menos energia, né? E acaba que esse movimento de cidadania ele está bastante enfraquecido, né? Outro efeito disso que eu poderia colocar. Isso quando não fica só xingando na internet. Essa é a pior parte, né? Infelizmente, hoje as mídias sociais, elas são aí uma terra de ninguém, sem lei, e já passa da hora de haver regulamentação sobre isso. Regulamentação, entendam, não estou falando de censura prévia, não, mas as redes sociais não podem ser moinhos de reputações, né, e espaço aí de impunidade, onde as pessoas, por estarem ali por trás de uma tela de computador, se transformam em bichos, em ogros, e proferem as maiores atrocidades e crimes contra a honra. Isso não pode acontecer, da mesma forma que também não se pode ir à rua pedir intervenção militar, pedir golpe de Estado. Não existe liberdade para romper a institucionalidade. Não existe esse direito de pedir intervenção militar, de pedir golpe militar. Ninguém tem esse direito, né? Nenhum direito é absoluto, nem a liberdade de expressão também não é. Há um limite jurídico, ético, né, para que se possa protestar. E, infelizmente, muitas vezes esses protestos de rua têm sido tomados por pautas antidemocráticas. Professor, você falou dessa questão, deu esse exemplo, né, do ativismo judicial. Eu achei curioso, porque, e aí acho na sua fala seguinte, a gente vê que tem como eu posso dizer assim, um movimento em direção a uma simplificação, né? Simplificação das ações, simplificações dos entendimentos, né? Porque assim, quando você foi dar esse exemplo de uma cidade interior que, né, quer montar um estádio e aí está com a saúde precarizada, não sei o que, o Rodrigo também fez essa notação de como a população pode entender, aquela coisa me lembrou aquela coisa de boas intenções, o inferno está cheio, sim, né? Então assim, a priori, você comete um desvio para tentar corrigir uma situação que também está errada, né? Mas as pessoas não calculam o que aquele desvio pode levar. E aí eu queria lhe perguntar nesse sentido, assim, no caso desse ativismo judicial, quem é que banca ele no sentido assim, a quem ele beneficia, quem se beneficia com esse ativismo judicial? Bom, porque alguém sai ganhando, eu imagino. O ativismo judicial, se há um ganhador em relação a ele, são as instituições que têm mais força de lobby, né? Então, assim, o corporativismo, o lobby, talvez sejam os únicos vencedores nesse embate aí do ativismo judicial, né? Eu acho que a gente até conversava aqui um pouco antes de começar, em off aqui, a questão do judiciário. Ele foi pensado ali quando se foi gestado o modelo tripartite, né? Remontando aqui a Montesquieu. O judiciário foi pensado como um poder que não deveria sofrer o furor das ruas, né? Não deveria sofrer o influxo da pressão popular, ou, para usar uma expressão atual, a pressão das mídias, né? Isso num passado em que ele foi gestado e idealizado. Mas hoje, com a dinâmica da sociedade e tudo, é muito difícil o judiciário ficar imune a essas pressões.
E ele, judiciário, é um poder político também. Não no sentido político mandatário, né? Não no sentido político partidário, mas o judiciário é um poder político. Os 3 poderes são poderes políticos. E o judiciário, com esse estado de coisas aí, advindas com a modernidade, as redes sociais em que os usuários passaram a consumir a notícia não apenas passivamente, né, mas também ativamente. Hoje o consumidor de notícias, ele interage e nem sempre interage de forma cordata, né? E aí o judiciário hoje sofre, tanto quanto sempre sofreram executivo e legislativo, o judiciário também sofre essas pressões e isso tem também uma interferência, uma influência aí no conteúdo das decisões, né? Dependendo da matéria, se for uma discussão que cause algum tipo de polarização, nós vamos ver aí um velho cabo de guerra, né? Os grupos de pressão vão se organizar e quem tiver mais força e conseguir gritar mais alto vai conseguir, de alguma forma, que a decisão saia tal e qual pretendida. Mas é uma novidade não tão nova, com perdão aqui da redundância, né? Esse movimento se a gente pudesse demarcar aqui, talvez o mensalão, aquele caso do mensalão, né? Trouxe muito holofote, muita atenção, muita mídia, muita participação popular, contra e a favor, e aí as discussões passaram a estar no botequim, na fila do pão, no tribunal, na academia, nos jornais, enfim. Né? Então, há esse dado hoje que precisa ser compreendido. Né? O judiciário hoje sofre pressão e, muitas vezes, essa pressão faz com que a decisão seja calculada antes de ser tomada. O judiciário, principalmente quanto mais elevada a jurisdição, a instância, né, mais cálculo político é preciso fazer, né? Nem sempre dá para se tomar a decisão seguindo apenas a ortodoxia da letra fria da Constituição e da lei. O senhor citou o mensalão, que foi um caso nacional, né? Foi nacionalizado no debate também. Aí nós temos depois a Lava Jato, que foi nacionalizada também. E agora nós estamos na beira aí, né? À beira do julgamento, se o STF aceita ou não a denúncia da PGR em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também outros nomes que estariam envolvidos, né, numa suposta tentativa de golpe. Qual a diferença que marca assim, esses 3 períodos aí que já tem um tempo também, né, de diferença, e nós temos novidades tecnológicas, nós temos novidades de acesso da população às mídias sociais, né, às redes sociais, inclusive uma mudança muito forte de comportamento das redes sociais, né, dos algoritmos. Então, qual é a diferença que o senhor vê nessas 3 situações? Bom, Rodrigo, o mensalão e petrolão, vamos usar aqui, não vou usar a expressão técnica, né, o número da ação. A gente aqui tem que falar com a intenção de alcançar o maior número de pessoas. Linguagem simplificada, exatamente. Então vamos usar as nomenclaturas que foram consagradas aí pela mídia e pelas pessoas, né? Mensalão e petrolão foram 2 processos que causaram muita comoção nacional, né? Dominaram durante muito tempo a pauta política do Brasil, né? Agora, em ambos, nós tínhamos investigações, nós tínhamos casos envolvendo Caixa 2, lavagem de dinheiro, né? A confusão entre o público e o privado. E tudo isso, de alguma forma, aliás, nada disso, de alguma forma, é novidade. Infelizmente, o Brasil convive há muito tempo com escândalos de corrupção
É bom que se diga que isso vem de tempos muito recuados. E o que talvez a grande diferença aí, né, no Petrolão, no Mensalão, tenha sido a robustez das provas, ou quem sabe a própria, o apelo midiático muito forte que se deu, o volume de recursos. O Mensalão nem tanto, se na época se falava em maior escândalo, o Mensalão, quantitativamente falando, está longe de ser um dos maiores escândalos de corrupção desse país. Se você pegar aqui casos mais recuados aqui, você vai ver que foram muito maiores os escândalos, né? Nunca se investigou aqui os desfalques da Sudan, da Sudene no passado, o que se fez com esse dinheiro, né? A quantidade de projeto que foi financiado por essas instituições que não saíram do papel, então volumes muito maiores. Então o Mensalão é café pequeno perto do que já se viveu aqui. O chamado Petrolão... Perto do orçamento secreto, então? Orçamento secreto, pelo amor de Deus. O orçamento secreto... Rapaz, é porque o orçamento secreto ainda está, né, em curso a investigação e tudo mais, mas nós ainda vamos ver a podridão que é esse modelo que foi criado em 2019, né, ali pelo Congresso. Mas, enfim, então o Petrolão e Mensalão tem em comum essa questão do escândalo de corrupção em momentos ali de fragilidade do governo, enfim. Agora não, nós estamos falando de uma coisa que eu reputo que não pode haver nada mais grave do que uma tentativa de golpe de Estado, certo? Nós, nesse processo agora que se avizinha o julgamento aí envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais assessores, aliados, ministros, enfim, nós estamos falando de uma coisa muito grave e que infelizmente está no DNA do nosso país. O Brasil desde sempre convive com o golpismo, né? Veja aí desde a proclamação da República, ao golpe de 30, ao golpe de 64, né? Enfim, o golpismo é muito presente no nosso DNA político, né? E dessa vez com requintes de crueldade, porque a riqueza de provas, os detalhes e a confissão de muitos dos artífices dessa trama golpista, né? Inclusive o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em vários discursos, quando era do baixo clero, ali na Câmara, enquanto deputado, sinalizou várias vezes ser um grande defensor, um grande simpatizante aí de ditaduras e de tortura, né? Enfim. E eu acho que dessa vez nós estamos diante de um caso sem precedentes e me parece que pela primeira vez, o Brasil vai passar limpo e vai punir os seus golpistas, né? O que não foi feito com relação a 64. O Uruguai fez, a Argentina fez, Chile fez, nós não fizemos. A nossa anistia ela foi, inclusive, para beneficiar os agentes da tortura, os agentes que utilizaram a máquina estatal para cometer crimes políticos. Nós anistiamos, inclusive, esses agentes, quando, na realidade, a anistia ela é feita para perdoar aquele que, para resistir a uma situação de ruptura institucional, para resistir a ela, precisou cometer crimes políticos. Aí é para isso que serve uma anistia, né? A anistia é para estabelecer o perdão político a quem precisou resistir para sobreviver, quem precisou resistir para lutar por um ideal de democracia, de liberdade. A anistia não é para perdoar quem tentou dar golpe ou quem torturou, né? E a gente precisou... mais de 60 anos depois, o primeiro general do primeiro escalão a ser preso foi agora, né? Então,
Assim, você vê o marasmo que a gente passa aqui no Brasil, quando você tem uma demora dessa, né, para você punir, enfim, figuras que estariam ali cometendo crimes também, né, e estão acobertadas às vezes por detrás de uma farda, né. Então você vê as dificuldades que se tem ainda. E eles vão ter direito ao devido processo legal, à ampla defesa, coisas que em outros momentos eles se mostraram contra, quando falaram aí em AI-5, quando tentaram articular um golpe, enfim. Professor, exatamente, eu ia lhe perguntar isso. Tem uma coisa que eu tenho notado, quando você falou da Mensalão, Petrolão, aí a gente vem em Lava Jato, o governo Bolsonaro, que teve vários, a gente estava conversando sobre pesquisa, inclusive é uma pesquisa produzida durante esse governo, que então você tem ali pegou boa parte desse embate que a justiça, que o judiciário tinha muitas vezes naquela gestão, Lula 3, e aí esse julgamento aí da trama golpista. Você vai ter uma situação que eu acho que, na verdade, o que muda também é que a gente tem, de fato, uma presença cada vez maior das redes sociais. Sim. E também me parece, você tem um incremento na valorização que as pessoas têm da própria opinião. E aí eu acho que passa eu queria lhe perguntar como é que isso tem influenciado a questão do judiciário, porque você citou esse caso assim, coisas que antes eles adaptavam, porque parece que virou uma questão que a legitimidade da lei, né, tipo assim, tem a lei, mas eu acho que ela não devia ser assim, e a pessoa acha que aquele achismo dela vale alguma coisa, ou coisa por isso, né, como as pessoas acham que de repente que força de segurança tem que chegar, tem que atirar em todo mundo, mas não é bem assim. O cara, não, mas eu acho que deveria ser, porque o cidadão não tem direito, e aquela coisa, né? Vira uma coisa como se a lei fosse ao critério dessas vontades, desses humores, né? Sim. A gente tem observado realmente isso, Delano, com o crescimento aí da extrema-direita, né, o fortalecimento, e vale dizer que isso não é apenas aqui no Brasil, veja aí o caso dos Estados Unidos, né, um modelo aí paradigmático de democracia, né, e então tem surgido discursos que a todo instante colocam em xeque as instituições, né, institutos já consagrados, né, pela política, pelo direito, né? Então, a todo instante surgem esses discursos mais inflamados, colocando em xeque o poder judiciário, o parlamento, né? A gente vê às vezes alguns adesivos aí, Supremo é o povo, né? Como se o povo pudesse tudo, né? Como se a vontade do povo pudesse subverter o que está posto na Constituição. O povo pode muito, a opinião do povo é essencial, é fundamental, sem ela não há democracia, mas o povo não pode tudo. O povo não pode. Existem alguns institutos que devem ser resguardados, os direitos das minorias devem ser preservados, a despeito de eventuais maiorias acharem que não, mas há que se resguardar e preservar os direitos das minorias. As instituições, elas devem ser respeitadas, né? A separação de poderes, o executivo, legislativo, judiciário. A gente pode até discordar de uma lei emanada do parlamento, de um decreto publicado pelo presidente da República, de um acórdão julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas essa discordância, em nenhum momento, ela pode se convolar em violência retórica ou mesmo física, institucional, tentativa de ruptura, né? Então, assim, o que às vezes acaba jogando um pouco de combustível nisso, né, o Delano, é a questão de algumas decisões que a gente poderia classificar aí como ativismo judicial, e aí isso acaba gerando uma sensação de inconformidade por parte do senso comum. Essa sensação ela é turbinada por discursos aí de influencers aí nas redes sociais, né, que atuam nessa pauta política aí mais extremada e etc. Então, tudo isso
torna muito complexa, assim, muito complexo o nosso sistema, né? E isso a gente acaba abordando aqui no livro de forma até aprofundada, quando a gente relaciona o ativismo judicial, né? Que aqui a gente coloca um reativismo, depois eu posso até explicar por que esse ré, que é uma inovação aqui da gente. Como é que a gente relaciona isso com o presidencialismo de coalizão? Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que tu está relacionando aqui essas duas coisas, presidencialismo de coalizão e o reativismo judicial? E aqui eu retomo a pergunta que o Rodrigo fez na abertura do programa, né? Pediu para eu falar sobre o ativismo e também sobre o presidencialismo, né? Nós falamos do ativismo, vou falar agora, se vocês me permitem, sobre o presidencialismo de coalizão, né? Existem dois modelos, digamos assim, dois modelos de presidencialismo, né? O clássico modelo americano, que é o presidencialismo majoritário, em que normalmente o presidente eleito, o partido dele também tem maioria no Congresso, né? Então, veja o caso recente do Trump. O partido dele, o Partido Republicano, fez uma ampla maioria, se não ampla, mas confortável maioria no Congresso, e assim normalmente acontece. De modo que ele não precisa fazer coalizão, ele não precisa montar um arco de alianças partidárias que lhe dê governabilidade. Isso dá a ele força, né, para poder governar sem precisar a todo instante estar sentando e negociando aqui no sentido ortodoxo da palavra, sem nenhuma carga pejorativa, né? Isso dá a ele essa possibilidade. Não que um presidente dos Estados Unidos não precise articular, negociar e barganhar, enfim. Mas o sistema lá não existe a coalizão. O nosso, por ser multipartidário, eu diria mais, ele é hiperfragmentado. Nós temos uma hiperfragmentação partidária. Houve um certo momento aqui no governo no Dilma II, quando houve a eleição, ali nós chegamos a ter perto de 40 partidos em funcionamento no Congresso. Hoje, com a cláusula de barreira, esse número está em declínio, né? Mas ainda é uma situação dramática. Então, o presidente eleito, se muito, na melhor das hipóteses, ele tem ali, se muito, 1/5 do parlamento eleito pelo partido dele. Ele vai ter que fazer o quê? Uma coalizão. Como fazem os primeiros ministros nos sistemas parlamentaristas. Isso aproxima o nosso modelo do parlamentarismo, né? Então ele vai ter que montar uma aliança. E qual é o problema dessa aliança? Que aí a gente coloca aqui no livro. Por sermos um modelo hiperfragmentado, essas alianças são muito heterogêneas e com baixa afinidade ideológica. É uma aliança muito mais pragmática do que ideológica, né? Nós temos partidos aí dos mais variados espectros compondo a base, né? Então, é uma aliança muito mais pragmática e muitas vezes até fisiológica, digamos em bom português, né? Isso causa uma fragilidade nessa aliança, e isso causa atrito a todo instante entre governo e parlamento. Veja, todo dia nós temos algum atrito entre Congresso e Poder Executivo, e esses atritos vão causar o quê? O chamamento inflacionado de quem para arbitrar esses conflitos políticos? Supremo Tribunal Federal. É aí que eu relaciono essas duas forças, o presidencialismo de coalizão e a atuação do Poder Judiciário, a atuação do STF, né? Presidencialismo de coalizão e ativismo ou reativismo judicial. Já eu explico o que seria esse reativismo judicial. Não, acho que pode... Para não perder, né? Então pronto. Porque a linha tá boa. Pronto. Eu falei no início da nossa conversa, eu citei um exemplo aqui, bem beabá, aqui de uma situação hipotética de ativismo judicial. Ficou muito claro aí que houve uma interferência de poder, né? O judiciário, nesse exemplo que eu dei, da escola versus estado, hospital versus estádio, o judiciário interferiu na decisão política e tal, enfim. Mas existem situações que eu coloco aqui como em que elas não seriam caso de ativismo, mas de reativismo judicial. Reativismo aqui vem de reação, né? De reação. Que situações são essas? Eu colocaria para vocês basicamente o seguinte.
Existem muitas pautas, muitas matérias, muitas discussões em que o próprio governo e o próprio parlamento abdicam de enfrentá-las por cálculo eleitoral, o que é legítimo. Veja, por exemplo, a gente ainda não tem nada de concreto sobre a liberação do uso recreativo da maconha, mas é uma pauta cada vez mais presente na sociedade, né? Outros exemplos, né, que a gente poderia dar também de questão do aborto. Será que já está madura essa pauta ou não? O parlamento e o poder executivo, eles calculam isso e eles não vão entrar numa discussão que cause algum tipo de prejuízo eleitoral e muitas vezes eles silenciam com o objetivo deliberado de transferir o foro dessa discussão para o STF. Então, existem situações em que a gente tem como diagnosticar que houve uma omissão deliberada com esse objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui concreto, Vejam, a questão da... Vou dar 2 exemplos. A questão das uniões homoafetivas, né? Em que ali em meados dos anos 2000, o STF decidiu equiparar as uniões homoafetivas às uniões civis heteroafetivas. Por que o parlamento não decidiu sobre isso? Por que o executivo não avançou sobre essa temática, se ali, em meados dos anos 2000, já era uma pauta muito forte na sociedade, certo? Porque ela divide opiniões, é uma pauta muito sensível, é uma pauta que polariza, né? É uma pauta daquela área dos costumes, então nós vamos ter ali os progressistas e os conservadores duelando. Quando há o silêncio deliberado sobre uma pauta dessa, e por ser uma questão de direitos fundamentais, o judiciário não pode ficar calado. A partir do momento em que a primeira pessoa lhe bata a porta reclamando uma proteção a esse direito, ele, judiciário, não pode silenciar. E aí ele tem que reagir a essa omissão. Então aí, quando o judiciário vem e diz a união homoafetiva ela tem o mesmo valor jurídico das uniões heteroafetivas. Eu pergunto a vocês, ele está agindo com ativismo? Ele está invadindo? Ele está interferindo na prerrogativa dos outros poderes, ou ele está reagindo a uma omissão para preservar um direito fundamental? Eu mesmo respondo, e claro, franqueando aí a quem quiser contestar, obviamente, mas eu digo que aí não é um caso de ativismo, é de reativismo judicial. Quando eu tiver direitos fundamentais sofrendo com essa omissão, quando eu tiver a Constituição Federal, no capítulo lá dos direitos fundamentais, sofrendo a sua incompletude pelo silêncio deliberado do Poder Executivo e do Legislativo, abre-se para o Judiciário a legitimidade de reagir. Outro exemplo, questão de equiparação da homotransfobia ao crime de racismo. A lei de racismo é dos anos 80, de 1989, 80 e alguma coisa. De lá para cá, nunca houve nenhuma legislação que desse algum tipo de proteção às pessoas homossexuais ou às pessoas transexuais. Nunca houve nenhum tipo de legislação que desse proteção a elas no campo penal. E o STF decidiu que essa omissão era inconstitucional. O parlamento tinha a obrigação de dar algum tipo de proteção no âmbito criminal para essas pessoas. E foi aí que houve essa equiparação. E diga-se que, mas como é que se diz que homofobia, transfobia é racismo? Primeiro de tudo, o conceito de racismo é um conceito sociológico, ele não é biológico. Não existem raças, existe a raça humana. Então, qualquer tipo de discriminação ao ser humano, qualquer tipo de discriminação atentatória à dignidade humana,
ela pode ser enquadrada como racismo. Então, o preconceito ao nordestino, o preconceito à mulher, o preconceito ao negro, o preconceito ao homossexual pode perfeitamente ser enquadrado como racismo. Foi aí que o STF reagiu e equiparou. Eu pergunto novamente, eu tenho aí ativismo ou reativismo? Me parece muito claramente uma situação de reativismo. Deixa eu seguir nessa linha, que eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. O Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente, foi presidente do STF, né, durante a pandemia de Covid-19 e foi muito ativo, né? Aí ativo no sentido de a gente vê muito ele fazendo as coisas, assim, nesse sentido. E em certo ponto, ele explicando, né, o porquê disso, ele falou, o STF, ele responde a algo. Então, ele responde a alguma ação movida, direcionada ao STF. Então, eu vou fazer o quê? Chega aqui, bate na minha porta, vou fazer o quê? Vou mandar a pessoa embora, a ação embora, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a importância de você ter uma sociedade civil organizada, você ter grupos que representem essas minorias, né, ou representem essas questões de forma organizada para que consigam levar essas pautas para o Supremo, né? A gente fala aqui que é a maior, a Corte Suprema do Brasil, mas também para o Judiciário de um modo geral, porque me parece que o Alexandre de Moraes não acordou em certo dia, ele não, vou fazer isso, tal coisa. Ele na verdade, direcionado àquilo, né? É interessantíssima essa sua pergunta, Rodrigo. Eu até coloco no livro, existem dois tempos, dois timings, né? Eu tenho o tempo político e o tempo social. Para que fique bem claro para o nosso telespectador, né? O tempo social é aquele momento em que a sociedade reclama alguma prestação do poder público. O tempo político é o momento em que os representantes vão receber aquela demanda e tramitar e converter aquilo em alguma providência do Estado, né? Então eu tenho o tempo social e o tempo político. Num plano ideal, os dois deveriam andar de mãos dadas, né? O tempo social e o tempo político, num plano hipotético, utópico, ideal, eles andariam de par. Mas, na realidade, aqui e em qualquer outro lugar, esses tempos eles são descolados. O tempo político é mais lento do que o tempo social. Por quê? Porque o tempo político faz cálculos eleitorais, o tempo político sofre pressões de grupos que disputam bens jurídicos e essa disputa muitas vezes ela é muito acirrada e isso atrasa a marcha daquela votação, enfim, etc. O que acontece? Quando o tempo social reclama uma providência e o tempo político não ressoa de imediato, a sociedade vai bater nas portas do Poder Judiciário. Vai reclamar, olha, eu tenho aqui uma situação que é violadora da Constituição e tal. E aí vem o Judiciário e decide porque foi provocado. Se não for um caso de ativismo judicial, em que o juiz está se substituindo ao político na escolha, ele está decidindo com base não em princípios, mas em política. Ele está fazendo decisão política, em vez de julgar com base no ordenamento jurídico, que aí é um caso de ativismo judicial. Não sendo esse o caso, nós temos uma atuação legítima do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o guardião da Constituição. O Poder Judicial fiscaliza o ordenamento jurídico. O Poder Judiciário tem por papel dar concretude aos direitos fundamentais, né? E ele não se fortaleceu, não. Ele foi fortalecido. Desde a emenda da reforma do Judiciário, de lá para cá, veja a quantidade de atos normativos que foram aprovados, turbinando a atuação do Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele foi fortalecido para atuar, certo? E muitas vezes a crítica que se faz à atuação do Poder Judiciário não leva em conta todos esses aspectos um tanto complexos. O caso do ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o principal alvo de críticas aí, né, de uma parcela bastante relevante da população e tudo mais, pela atuação muito firme dele
em questões de natureza política, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma linha de atuação, e ele já demonstrou isso antes mesmo de ser ministro do STF. Ele como é que eu posso dizer, um hermeneuta, um intérprete do direito, com um pensamento, em alguns pontos, bastante vanguardista, né? Em outros pontos, ele é bastante garantista, em outros, eu diria que ele inova muito nas suas decisões, mas o fato é que pesa contra ele uma crítica muito mais de natureza partidária, né? É uma espécie de descontentamento por ele estar atuando firmemente contra um líder muito carismático, como é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro hoje está na iminência de virar réu num processo cuja relatoria é do ministro Alexandre de Moraes, e antes disso o inquérito foi conduzido por ele e tal. Então, muito da crítica que o Alexandre de Moraes sofre é muito mais por isso do que por questões jurídicas, porque se você for pegar juridicamente, fazendo análise técnico-científica das decisões do ministro Alexandre de Moraes, com um ou outro excesso, certo? As decisões dele não desbordam daquilo que pode ser considerado como a ortodoxia do direito. Quais seriam os excessos? Bom, eu tenho Rodrigo, eu tenho até dificuldade de dizer quais seriam esses excessos, porque talvez aí a principal questão, a mais polêmica, tenha sido o fato de ele conduzir inquéritos em que ele, de alguma forma, era implicado, né? Quando ele foi xingado no aeroporto, sim, aquele tipo de coisa ali, sim. né? Então, em alguns momentos, me parece que há uma confusão entre vítima e investigador, entre vítima e julgador, né? Isso, de certo modo, é mitigado quando você pensa que ele compõe um colegiado e quem decide é o colegiado. Quem decide é o colegiado. Então, para não deixar a sua pergunta sem resposta, eu acho que o excesso talvez esteja aí. Quando eu acho que em algumas situações ele poderia transferir a relatoria para um colega. Você acha que aí pensando no STF mesmo, como um todo, assim, é parecido também? Ou você acha que tem alguns ministros que se excedem mais? Ou Delano, essa interpretação se a gente passar para a corte mesmo, assim, Delano, a corte tem interferido mais ou tem também essa leitura aí enviesada de... assim, Delano, essa pergunta é muito boa e muito complexa, né? Primeiro, eu começaria apontando um dado aqui. Nós temos hoje um STF claramente progressista, certo? E nós temos um parlamento claramente conservador. Isso, por si só, dá um choque aí dessas placas tectônicas. Vocês não concordam que eu ter um Supremo Tribunal Federal progressista e um parlamento conservador, isso por si só já é fator de atrito, né? Mas, professor, por que você está dizendo que o STF é progressista? Pegue várias pautas, né? Células-tronco, aborto de fetos anencéfalos, uniões homoafetivas, questões identitárias relacionadas ao racismo, à proteção da mulher, né? E uma série de questões ambientais, né? Que são pautas mais progressistas. O STF tem decidido preponderantemente de forma progressista. Dentro desse campo progressista, realmente existem algumas decisões que eu acho que deveria haver mais deferência do STF àquilo que o parlamento decidiu, né? Mas em outras eu acho que a crítica tem sido muito pesada, a crítica tem sido muito banalizada e pouco compreendida e pouco refletida. Há excessos,
sim, sem dúvida. Um outro jogador ali tem um perfil mais arrojado e ativista, mas prepondera, analisando o Supremo enquanto instituição, enquanto corpo, né, prepondera uma postura de decisões que respeitam a Constituição. Se eu pudesse fazer a radiografia da atual composição do STF, eu diria que é um tribunal deferente à Constituição, que muito pouco desborda de aspectos postos na Constituição. Agora, claro, nós vivemos um momento de acirramento entre dois superlíderes, dois megazords carismáticos, messiânicos da política, Lula e Bolsonaro. Tudo que diga respeito a essas duas instituições, vamos chamar assim, porque mais do que pessoas, eles são instituições. Veja a legião de adoradores que ambos carregam, né? Então, tudo que resvale, tudo que deslegitime, tudo que, de alguma forma, coloque em xeque a liderança desses dois gigantes da política, gigantes aqui no aspecto quantitativo, não, sem entrar no mérito pessoal de cada um e da biografia. Tudo isso vai gerar muita polêmica, muito descontentamento, muita crítica por parte da população em relação às decisões judiciais que afetem um ou outro, né? Perfeito. A gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria... Você tocou no ponto, acho, fundamental para a gente entender e começar a interpretar como é que vai ser ano que vem. Como vamos entrar em 2026. A direita e a extrema-direita aqui no Brasil elegeram o Senado, e isso não é segredo, né? O Senado Federal como principal alvo para as eleições dos próximos anos. Do próximo ano, perdão. A gente recebeu aqui também uma figura histórica do PT que está dentro dessas tratativas, o Guimarães, né, e disse que o principal alvo também da esquerda é o Senado Federal, por conta justamente para ter um embate com a direita, né? Você levando para a direita e extrema-direita, por que o Senado é tão importante? Porque eles querem pautar a possibilidade de impeachment de ministros do STF. Então tem um embate direto com o STF, né, a Suprema Corte. Queria que o senhor falasse um pouquinho da relação entre esses dois poderes e o que a gente pode esperar para o ano que vem. É verdade. A direita e a extrema-direita, já de algum tempo, têm envidado muitos esforços para fazer uma bancada, digamos assim, uma bancada conservadora que seja incontrastável, né, no Senado, e muito disso por essa questão da possibilidade de impeachment de ministros do STF, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal alvo aí da extrema-direita, né? Mas, para além disso, também porque o Senado é uma casa muito importante, com os mandatários, o mandato é de 8 anos, então é uma casa que você fazendo uma bancada conservadora ali, ela vai ter uma vida ali política alongada de 8 anos, né? Pelo Senado passam no Senado estão os principais caciques, as principais lideranças, né? Normalmente são ex-governadores, né? São pessoas que já foram ministros de Estado. Então, o Senado, nesse aspecto, ele tem uma força muito grande, que ela chega a ser até um pouco superior à da Câmara, que por ser muito grande acaba que pulveriza esse poder. Então, o Senado, por essas razões, é a menina dos olhos aí da extrema-direita, e já eles, nessa última eleição, já conseguiram fazer aí um número muito interessante aí de senadores alinhados a esse espectro, né? Agora, quando você me pergunta sobre o cenário, né, da eleição de 2026, vai ser uma grande incógnita, né? A gente até conversava aqui em off, porque pode ser que não tenha a figura do Lula postulando a reeleição, embora isso ainda não esteja precificado, mas
a gente viu recentemente surgir essa discussão, primeiro pela questão da idade dele, vai ter 80 e tantos anos, segundo, a queda de popularidade dele tem sido muito recorrente, e isso vai ser analisado no momento oportuno. Então pode ser que ele não concorra, então nós não teríamos Lula nessa hipótese, e não, a preço de hoje nós também não vamos ter Bolsonaro, que está inelegível. Então nós vamos ter uma eleição sem os dois grandes líderes do momento, os dois megazords, vamos repetir aqui a expressão. E aí isso joga uma certa incógnita, né? Se um e outro conseguirão transferir seus capitais políticos aos seus sucessores, né? E aí isso torna a eleição do próximo ano uma eleição muito complexa e uma eleição muito nebulosa, né, de se analisar. Mas, enfim, o cenário é esse, né? Tá posta aí nunca se discutiu com tanta antecedência uma eleição, né? Nós estamos aqui em março de 2025 e só o que se fala é na eleição de outubro de 2026, né? Perfeito. Queria só perguntar agora, pedir para o professor falar um pouquinho do lançamento, né? Deixa eu até mostrar aqui para cá no livro, né? O presidencialismo de coalizão como fator decisivo para a formação do reativismo judicial no Brasil. Estava até comentando com ele antes, o livro vem prefaciado pelo professor Humberto Cunha, do programa de pós-graduação em Direito da Unifor, que vem com uma chancela muito alta de acho que um dos grandes intelectuais que a gente tem aqui no Ceará. Eu queria que você falasse um pouquinho do lançamento do livro, né? É verdade. Bom, o livro ele é o resultado da minha tese de doutorado na Unifor, sob a orientação do professor Humberto Cunha, que também assina o prefácio do livro. E o lançamento vai ser dia 27, quinta-feira agora, às 18h30 na Unifor, no Bloco A, auditório A4, né? Então, dia 27 de março, às 18h30 na Unifor, Bloco A, auditório A4. O livro vai estar à venda lá, vai ter uma mesa de autógrafos. Antes vai ter a solenidade de lançamento. O professor Humberto vai falar, o professor Rômulo Leitão, que é o coordenador do mestrado e do doutorado da Unifor, vai falar também. E vai ter um talk show, o jornalista Fernando Graziani vai conduzir um talk show lá comigo. E ao final vai ter o coquetel e a venda de livros. Enfim, estão todos convidados, vai ser um momento de... Eu espero que seja um momento, assim, e vai ser um momento leve, não é um evento acadêmico, é bom que se diga, porque às vezes as pessoas, é um evento acadêmico. Não, é para o público em geral, o assunto é política, o evento vai ser conduzido de uma forma com linguagem acessível, sem academicismo, para que a gente possa atrair as pessoas interessadas, o maior número possível. Né? O tema é quentíssimo, né? Como a gente percebeu agora, né? O tema só esquenta, né? Cada vez mais. E eu achei curioso, Rodrigo, estava comentando com o professor, assim, que... aliás, isso não tinha comentado ainda, que a linguagem do livro não é uma linguagem muito árida, apesar de ser um tema... às vezes tem todos os livros da área do direito, tem uns que é mais difícil, acho que você precisa de uma graduação para você entender, mas o professor tem uma linguagem clara e tudo, é um tema também que dialoga muito aí com a ciência política e tudo, e acaba com o noticiário também, acho que é uma leitura bem, bem interessante para quem se interessa por política. Para quem não puder comparecer na quinta-feira, como é que tem acesso ao livro? Bom, o livro ele está à venda no site da editora Dialética, então entrando no site da editora é possível comprar. Na Amazon também ele está disponível para venda no site da Amazon. E quem quiser comprar diretamente comigo, que chega mais rápido, eu vou deixar o meu e-mail, luiz@gmail.com. luizlvs, L de Lima, V de Verde, S de Sobrinho, @gmail.com. Manda um e-mail, eu faço chegar o livro. Aí você tem vários canais aí para adquirir. Perfeito. Maravilha. Aproveito então para agradecer pela nossa conversa, o papo foi bom, ainda ficou pelo menos uns 5 assuntos aqui de fora, pelo menos na minha lista, na do Delano eu não sei, né? Então assim, porque o assunto rende mesmo, mas a gente aproveita também para estender o convite, né, para uma próxima oportunidade. Assunto não falta e ainda mais com a profundidade que a gente tratou aqui, é sempre importante também para levar esse tipo de conteúdo para quem está nos acompanhando de casa, né? Então agradecer em nome de todo o Grupo Opinião CA aqui a sua participação.
Eu que agradeço, um abraço para vocês dois, para os telespectadores aí, para os seguidores e para o Roberto Moreira, que é o grande CEO aqui deste grupo. Perfeito. Te agradecer também, Delano, pela companhia, né, pela parceria. A gente segue juntos aqui no jornal. Obrigado, agradeço a você, agradeço ao professor Luiz aí pelo nosso papo aí, esclarecedor, né? Perfeito. Lembrando, né, que a repercussão completa desse conteúdo você acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, o X, né, Facebook. Então estamos em todas as plataformas oficiais aqui também. Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o nosso portal de notícias, opiniãoce.com.br. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, bate se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha e marca o sininho também para receber todas as novidades aqui do Opinião CE. Questão de opinião de hoje fica por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.